E aí pessoal, eu sou o Misael. Eu sou a Maria. E hoje nós estamos aqui para mais um pós-créditos especial do Oscar, falando dos dois filmes com protagonistas femininas. Dois filmes com protagonistas femininas que estão concorrendo ao Oscar. Vamos começar por Lady Bird, que está concorrendo a melhor filme, e que está concorrendo a melhor atriz, e que está concorrendo a melhor diretora e melhor roteiro adaptado, original, pela Greta Gerwig, uma diretora que a gente conhecia de um filme chamado Francês. E da tentativa dela de fazer How I Met Your Father. How I Met Your Father também, é verdade. A gente não assistiu o filme dela com a Natalie Portman, que foi concorreu nos outros anos, no ano retrasado, se não me engano, a Natalie Portman inclusive concorreu, que é da mulher do JF Kennedy. Jackie. Mas ela voltou para as raízes dela com esse filme, na minha opinião, que é mais parecido com o Francês, que era um filme menor e que fez ela despontar, contando uma história que não é sobre absolutamente nada. É uma história que não é uma história. É verdade. Esse foi o principal, o que eu tirei dessa história de Lady Bird, e o que pra mim separou ela de Juno, que era o que eu tinha feito uma comparação de acordo com o trailer, né? A primeira coisa que me veio à cabeça foi Juno, e daí me deu medo, porque eu adoro a Saoirse Ronan, mas eu odeio Juno. E não foi Juno, mas também não foi um filme, tipo, nossa, meu Deus, eu amei esse filme mudou minha vida, uau. Que filme diferente, inovador. Não achei que foi nada disso. Tem aquele cerne, que é a própria Lady Bird, mas o filme essencialmente não tem história. São vários momentos da vida dela e como esses momentos transformam ela, digamos assim, que ela é uma adolescente meio sem rumo e ela é levada basicamente pelos meninos de quem ela se interessa. Ela é levada a mudar a vida dela. Quando ela tá interessada no Danny, ela faz teatro. E daí quando o Danny, ela descobre que o Danny é gay, ela larga do teatro. E aí ela vai atrás do guri que é roqueiro. Aí ela finge que ela é rica porque ele é rico. E ela finge que ela é blasé porque ele é blasé. Mas no fim ela se encontra e diz, sabe o que? Vai a merda, porque essa não é a pessoa que eu sou. Tá, eu acho que eu vejo como uma história de amadurecimento, de uma pessoa que está começando a decidir, tentando decidir um rumo pra ela, mas eu não acho que seja tão focado nos caras da vida dela. Eu acho que é mais da relação com a família dela também. Eu acho que o maior foco é com a família dela, com a cidade dela, que ela não consegue aceitar. E que nem eles fazem a comparação, tipo, tu reclama tanto da cidade, mas é porque tu ama tanto ela, sabe? E ela não consegue enxergar isso, ela não consegue enxergar o quanto ela gosta daquele lugar onde ela vive, da família, e de como ela se importa com a família dela. Por mais que a família dela seja extremamente irritante, ela vê como a família dela é importante e se importa com ela também. E como isso toca a vida dela adiante. Eu acho que os guris acabam sendo uma parte daquele momento que ela tá vivendo de indecisão. É uma maneira de mostrar como ela não sabe quem ela é. Exatamente, mas ela entra pro teatro já sem nenhuma ideia de que vai acontecer, que conhecer alguém ali. E ela acaba conhecendo. Mas ela continua no teatro porque ele tava ali. Porque ela não queria participar do teatro, eles foram, e aí no primeiro dia ele já tava ali. E ela também é uma história sobre amizade, é uma história sobre adolescência. É uma história sobre adolescência, basicamente. Uma coisa que a gente, todo mundo passa, facílimo de tu te identificar na história dela, sabe, naqueles momentos. Mas pra mim, apesar de tudo isso, apesar de ser super bem desenvolvido, de ter bons diálogos, de ter uma atuação muito boa da Saoirse, eu não fiquei enojado com a personagem como eu poderia ficar em qualquer outro personagem que tenta ser blasé demais, que tenta ser o cara do apanhador no campo de centeio. O Rotenkopf. Que eu acho que ela não tenta ser blasé, entende? O personagem do Timothée Chalamet, que é o blasé chato Nildo, ela só quer sair dali, ela quer outra coisa pra vida dela. Ela e a amiga dela param na frente daquela casa azul e ficam imaginando como é que é morar ali. Ela quer fazer faculdade em Nova York porque ela não quer mais ficar em Sacramento. Sabe? Eu penso que é mais uma questão dela querer se desvencilhar dessa vida dela e ser algo a mais, e se encontrar em outro lugar, porque aquela ali não é ela. Que ela acha que não é ela, né? Que ela acha que não é ela, que ela se dá o nome de Lady Bird porque ela acha, porque sabe, tipo... o nome que ela deu a ela mesma. Exatamente. E eu acho legal que no final dá o final dela se aceitando como ela é, que eu acho a parte mais importante que
que todo adolescente tem que passar aquele processo de descobrir que tu não precisa ser outra pessoa, tu é tu mesmo, só precisa ser tu mesmo. Exatamente. E é assim que ela se aceita, e é assim que ela aceita as amizades dela antigas, que não são as amizades mais populares do colégio, que ela aceita que a mãe dela ama ela, apesar de a mãe dela ser extremamente turrona com ela. Turrona não, ela é cruel com ela. Eu acho que ela é racional demais, por isso. Ela diz umas coisas que, tipo... Ela é realista, pior que né? ela, só a mãe da Tônia. Mas que nem ela diz, exatamente, né? Ela, que ela fala, tipo, queria ver se você somente odiasse tanto assim, minha mãe era uma bêbada abusiva. Então, tipo, não é nem comparado com isso que eu tô te fazendo aqui. Mesmo E eu assim, acho que ela meio que escalona demais as coisas que a mãe dela fala, assim, ela fica muito brava com as coisas que a mãe dela fala. Mas a mãe dela fala umas coisas bem horríveis, pelo amor de Deus. Mas aí é que tá, daí quando a mãe dela fala algumas coisas horríveis por um motivo que não precisava ter, que é o fato dela ter conseguido uma vaga em outro lugar, ela mesma reconhece, vai lá e pede desculpa, né? A mãe dela não fala nada, né? É que a mãe dela, tipo, dá pra entender o problema que a mãe dela tá tendo, que o pai dela tá tendo, e como ela desconta isso na Lady Bird. Ela desconta os problemas financeiros que eles estão tendo nela. Uhum. Sabe? Ela... Aquele momento em que ela fala sobre quanto custou pra te criar é um momento, eu acho que, bem marcante de que isso tudo, todo esse comportamento que ela tem com ela, é ela descontando nela essa frustração, porque ela tá investindo todo esse dinheiro pra ela ser algo a mais do que ela é. Só que ela não tá querendo ser o algo a mais que a mãe dela quer que ela seja. Ela quer ser o algo a mais que ela quer ser. E o medo dela de perder a filha dela, né? Da filha dela ir pra longe, porque tu vê que ela não tem nenhum problema do irmão dela continuar morando com ela na casa. Sim, mesmo ele tendo ido pra faculdade, se formado, se trabalhando como caixa, morando lá com a namorada. Eu acho que esse é o maior medo, sabe? Ela não é a questão dela querer descontar a frustração que tá acontecendo, mas é o medo dela perder, e ela não quer que a filha dela se afaste. Ela tem medo que a família se dissolva com isso. Porque o pai dela já tá mal, sabe? Ela não tá quase aguentando, o filho não sabe o que quer da vida e tal, mas tá confortável ali na casa deles, então ela não quer que eles saiam dali. Mas uma hora, né, o filho vira passarinho que aguarda. No mais, assim, achei que foi bem ok a direção, não sei se... Eu não entendi, sinceramente, a indicação da Greta Gerwig, a melhor direção. Eu já falei isso no nosso vídeo dos indicados ao Oscar, e eu continuo mantendo aqui, eu não entendi porque ela foi. Eu sei porque ela foi, mas eu não entendi por quê. Não entendi por que ela foi indicada. Eu acho que foi mais por uma questão política mesmo. Assim como eu também não entendi porque o Paul Thomas Anderson foi indicado. Mas nesse caso eu vi o filme, eu achei ok, não achei... Pra mim é igual Brooklyn, é um filme que não tem por que estar no Oscar. É um filme legal, é da Saoirse Ronan. Saoirse faz uns papéis um pouquinho melhores. É que acho que Lady Bird foi um filme bom. Não é um filme ruim, sabe? Eu só não acho que é um filme que digno de Oscar. Juno concorreu ao Oscar também. Juno foi o filme indie daquele ano, né, que pois roubou os corações das pessoas, tipo Pequena Miss Sunshine um ano antes, então dá pra entender esse tipo de coisa. Mas, enfim. Mas eu acho que o filme tem os seus momentos charmosos também. Sim, ele é muito charmoso na simplicidade dele. Aquele momento em que elas duas estão deitadas comendo hóstia no chão da igreja, aquele momento eu achei sensacional. E aquela pequena paixonite da melhor amiga dela pela professora de matemática. É muito bizarro aquilo. Que não é focado em nenhum momento nisso, mas a gente sabe que é exatamente isso que tá acontecendo. E daí ela chorando lá na casa dela por causa do baile de formatura, e as duas indo juntas, e tirando fotos juntas. Até parece que elas são um casal, e isso é no começo dos anos 2000, sabe? E tem isso também, né? Tem essa questão tipo, dela achar que a mãe dela não quer ir pra Nova York por causa do 9 de setembro. 11 de setembro. Do 11 de setembro, desculpa. 9/11, daí eu já pensei 9 de setembro. Tem isso também, mas eu acho que, tipo, porque o filme foi passado nessa época, não é necessário o filme ser passado nessa época. E talvez porque foi a experiência da Greta, né? Porque ela é uma diretora nova, do começo dessa... que mais ou menos que vivenciou essa década, como a gente vivenciou também. Então aquilo ali talvez foi algo que foi fácil de encaixar e facilitou para ter aquela reviravolta final dela conseguindo a vaga, por causa que as pessoas não querem ir para Nova York, senão ela não teria conseguido. Eu acho que é muito legal porque o filme não tenta ser mais do que ele precisa ser. Prepotente, mas também. Ele não tenta ser prepotente, ele não tenta ser mais... Ele é natural.
As atuações são naturais, isso que é legal, isso que deixa o filme show. E a atuação dela é muito boa também. O roteiro da Greta Gerwig, ela não tenta fazer um monte de diálogos que filosofam sobre coisas da vida a la Tarantino. Eu acho que esse foi um dos principais problemas de Juno. É irritante Juno por causa disso. Você tá falando umas coisas que um adolescente não falaria. E a Ellen Page não ajuda nada, eu acho que ela tá numa... Não é a melhor atuação da carreira dela. J.K. Simmons tá lá, ele... Mas não, sem falar de Juno, mas sim, é que mas fazendo a comparação. A comparação... é impossível não comparar. E um outro filme com quem eu compararia depois de ver Lady Bird é com Boyhood. Sim, é verdade. Que também é um filme, só que eu acho que Lady Bird é um filme muito mais interessante do que Boyhood, porque a história é sobre nada, mas alguma coisa acontece em Lady Bird. E a gente consegue ter uma conexão maior com o protagonista. Sim. Do que em Boyhood. Eu acho que é impossível a gente não se apaixonar pelo carisma da Saoirse Ronan. É verdade. Não importa o papel que ela faça, ela é extremamente encantadora. Eu acho que essa é a palavra pra ela. E é ruim, porque ela tá concorrendo com outras pessoas ótimas. Ela tá concorrendo esse ano com a Frances McDormand, ela não tem chance. É que nem a Michelle Williams, a Amy Adams, todas as vezes que elas concorrem ao Oscar, elas sempre concorrendo com alguém com uma atuação fora da estratosfera, e daí elas não têm chance apesar de elas merecerem e serem atrizes muito competentes. Eu acho que esse é o caso da Saoirse Ronan nos últimos anos, mas ela vai conseguir, ela vai chegar lá. Mas eu não acho que esse é o melhor papel dela também. Também não acho que esse é o melhor papel dela. Bem longe. Eu acho que o melhor papel dela foi em Desejo de Reparação. Mas é bom que assim ela amadurece. Daqui a pouco a gente vê ela num filme... Porque ela tá sendo tão indicada que uma hora ela tem que ganhar. Eu não acredito que a Jennifer Lawrence já tem Oscar. A Jennifer Lawrence já tem Oscar, ela não. Mas eu acho que ela é mais nova que a Jennifer Lawrence, né? Não. Não? Enfim, a Jennifer Lawrence agora fez Red Sparrow, aí tá aí socando nas críticas de ruim. Recomenda? Recomendo. Mais ou menos. Recomendo. Mas vá sabendo que não é assim um filme... Um grande filme. Super massa, uau. É um filme feel good, pra tu te divertir, pra tu sentar e ver a história dessa guria por 2 horas. E aí sair e pensar, que legal. What I'd really like is to be on Math Olympiad. But math isn't something you're terribly strong in. That we know of yet. Outro filme com protagonista feminina concorrente ao Oscar que a gente viu recentemente foi Eutônia. E esse era um dos filmes que eu tava mais animada pra assistir. E ele não me decepcionou nem um pouco. Gostei muito. Adorei a Margot Robbie, adorei o Sebastian Stan, adorei a Alison Janney, adorei os toques de humor, o humor negro. E eu gostei também da violência. Não que eu tenha gostado da violência, mas eu acho que isso trouxe outra nuance pro filme. Quando a gente assistiu o trailer, ele parecia bem um filme biopic de comédia. Sim. E aí nos momentos, quando tu acha que o filme é realmente uma comédia, chega lá o Sebastian Stan e dá um soco na cara da Margot Robbie e daí fica... Não é exatamente uma comédia. É muito mais humor negro do que a gente esperava que fosse. Eu acho que é uma história de abuso do começo ao fim. Uma pessoa que foi abusada desde criança. E ela cresceu e continuou sendo abusada. E ela nunca teve a chance dela de se sobressair. Porque... pelo próprio preconceito que as pessoas ao redor dela tinham sobre o... Mas o filme não é pesado. Não, esse filme podia ser extremamente dramático e pesado e bater na tecla de como ela foi abusada, de como a mãe dela abusava ela psicologicamente, de como o marido dela abusava dela fisicamente, fazer ela ser a vítima da história. Mas eles não fizeram, eles pintaram ela como uma sobrevivente. E nos momentos, eu acho que os momentos de violência, eles cortam um pouco dele virar uma comédia pastelão. Eu acho que aquela cena final justifica bastante ela, que ela se tornando uma boxeadora. E ela sempre caindo e levantando, porque essa é a vida dela, ela decidiu que não tem o que fazer, ela vai ter que fazer isso. O negócio é ela não desistir e continuar brigando até o final. Então acho que isso resumiu bastante a história. Mas, e eu gosto como é tratado, porque assim, a gente vê pelos pontos de vista dos dois personagens, do dela e do marido dela,
a maior parte da história, da mãe da dela mãe também. E da treinadora também. Mas a mãe dela não disse que não batia, ela disse que batia, mas que fazia aquilo porque ela estava tentando fazer a filha ser melhor. E toda a justificativa da mãe dela é que quando ela tá braba, ela fazia as coisas melhor. E tu vê que em alguns momentos isso é verdade. Mas logo o filme trata de deixar claro que isso não é por causa disso que ela era melhor. Não é por causa do ódio, é por causa que ela usava aquilo como uma válvula de escape, mas aquilo não era o principal que motivava ela. Tanto é que depois ela é espancada milhões e milhões de vezes e aquilo nunca é o verdadeiro catalisador do sucesso dela. No momento de maior pressão, onde todo mundo tá odiando ela, ela não consegue fazer o que ela precisava fazer. Ela falha miseravelmente. Mas o que eu gosto é o seguinte: na primeira cena onde ela diz que eles começaram a se conhecer e ele começou a bater nela, ele diz que ela também foi atrás dele, deu um tiro nele, mas essa é a única vez que ele cita alguma coisa sobre a violência dela contra ele, pra tentar justificar que ele batia nela, mas ela também batia nele. Exatamente. Então, tipo, eles não puxam, eles não tentam pintar que ela era agressiva, eles pintam que ele era agressivo e desnecessariamente agressivo. E ela revidava, né? Ela revidava, ela sempre revidava. Ou quando ela tentava fugir, ele ia atrás ainda e quase mata ela quantas vezes, né? Então, tipo, eu acho muito chocante, assim, como a história dela era calcada nisso, assim, muito triste ao mesmo tempo, assim. Nada justifica o que aconteceu com a outra patinadora, que, pelo que a história dá a entender, não foi culpa dela. Ela quis fazer alguma coisa. A história dá pra entender. Eu vou basear a minha crítica aqui no que a gente viu no filme. O que aconteceu de verdade, ninguém sabe, sabe? Eu não sabia dessa história. Na época que isso aconteceu, eu tinha 7 anos, eu acho. Então eu não olhava a TV, eu não estava ciente disso. Depois que o filme saiu, que eu fui procurar o que tinha acontecido. A fotografia do filme é muito boa também, quando ela imita aquelas entrevistas dos anos 90, de documentário dos anos 90, eu achei muito bem feito. E as cenas de patinação dela, que eu não sei, eu acho que eles usaram uma dublê pra Margot Robbie. Sim, eles usaram e ficou muito estranho, sério. Eu achei, é mesmo? Eu achei que ficou perfeito. Eu achei muito estranho, Eu achei que ficou muito perfeito, porque eu quase não notava quando ela não era. Eu vi uma cena, só que eu achei que não era ela. As outras eu achava que, tipo, como é que ela tá fazendo isso aí? Mas eu achei que ficou muito bom o efeito. Eu achei que ficou extremamente bizarro. E eu acho que a Margot Robbie, ela tá muito bem no filme. Ela tá muito bem no filme, ela tá com uma atuação que eu não esperava dela. Particularmente, assim, vendo o que ela fez até agora, eu não esperava que ela fosse conseguir ser feia pra começo de conversa, que eles conseguiram fazer ela ficar feia. E conseguisse ter uma atuação tão voraz, assim. Nossa, aquela cena que é a foto promocional dela rindo no espelho antes das Olimpíadas. Nossa, aquilo lá é incrível. Aquela cena é maravilhosa, toda aquela cena dela nas Olimpíadas é maravilhosa. Não fui influenciada pelo aquele clima de culpa colocado em cima dela no filme, sabe? Das pessoas verem pela TV e dizerem, ela é culpada, ela fez isso, ela fez aquilo, ela pediu desculpa, etc, etc, etc. Isso eu não vivi nada disso, então tudo que eu sei é que eu li na Wikipédia, o que eu vi nesse vídeo e o que eu vi em algumas entrevistas, porque ela deu umas entrevistas depois, sabe, falando sobre isso. Então, vamos falar sobre o que a gente acha, se a gente acha que ela era culpada ou não, baseado no que foi dito aqui. E ela disse que ela não sabia, ele disse que ela não sabia, apesar de ele ter dito pro FBI na época que ela sabia. E tem aquele segurança que era, tipo, maluco da cabeça. Essa parte da história é a parte mais bizarra da história, eu acho que esse cara aí que falava que ele era um especialista, ele foi citado como especialista em contra-terrorismo. E ele inventava umas histórias do nada, assim, as pessoas desmentiam ele na cara dele. A partir dessa entrevista que ele deu, quando ele falou isso, que eles devem ter tido a ideia de fazer o filme dela como uma espécie de comédia. Porque, sabe, só em uma comédia que se encaixa esse cara com essas ideias loucas, sabe? De que o outro quer mandar uma carta pra Nancy Kerrigan pra assustar ela, pra ela ter medo de patinar, como fizeram com a Tônia. E daí a ideia ele contrata os caras, que é pra mandar cartas, e na verdade o cara vai lá e bate na perna da outra com uma marreta. E daí ele diz que tudo isso foi o personagem do Sebastian Stan que teve a ideia. Daí tipo, cara, onde é que tu tá vivendo? Quem tu é, sabe? Onde é que não, eu acho e ele, todas as cenas que ele aparece, ele tá comendo, tu notou isso? É verdade, quase todas.
O gordinho, né? Nas principais cenas ele tá. Mas eu acho que o interessante é que a história toda é muito bizarra. Tu ter quebrado uma perna do teu concorrente já é uma coisa que seria muito... mesmo que não seja verdade, mas que é muito bizarro. Muito bizonha essa história, assim. Tipo, uma patinadora artística. Isso tudo que tá acontecendo na patinação artística. Que nem é um esporte tão hypado assim, um esporte tão... Nos Estados Unidos, todos os esportes são hypados. Bom, pode ser. Estados Unidos menos vôlei, é febre. Os vôleis eles são ruins. Eles não vão bem. Mas eu achei muito engraçado. Mas eu acho que ela desafiou todo um preconceito que tinha contra ela. Sabe? Ela não se acagalhou pra isso. E ela sempre levantou a cabeça e foi pra cima mesmo quando as pessoas não queriam que ela fosse pra cima. Exatamente, ela venceu o preconceito com talento. Esse foi o principal, porque no momento em que ela conseguiu fazer aquele triple axel, eles não tinham desculpa pra não dar notas boas pra ela, pra não fazer ela ser campeã, pra não mandar ela pras Olimpíadas. Eles não tinham desculpa, porque todo mundo viu ela fazendo um movimento que ela foi a segunda mulher no mundo a fazer. A primeira mulher nos Estados Unidos a fazer isso. Primeira nos Estados Unidos, sabe? Então eles não tinham mais desculpa e ali ela provou a aptidão dela, o talento dela e por que ela merecia estar ali. O problema é todo esse filme mostra que o principal inimigo dela era ela mesma. Sim, Porque quando ela começou a derrapar, é porque ela começou a se descuidar, a parar de treinar, a beber, que era a consequência do relacionamento dela também. Exatamente. Então, esse é o grande problema. Ela tinha a oportunidade ela teve que casar com ele pra poder treinar mais ao mesmo tempo, porque daí ele conseguia liberar ela do serviço, mas ao mesmo tempo isso cobrou muito mais dela, porque ela psicologicamente não estava mais tão preparada. Isso, e aquela cena em que ela pergunta pro carinha e eles falam pra ela e o cara, que é o juiz, fala pra ela que ela não pode ser a cara da patinação artística nos Estados Unidos. Aquilo ali também foi um baita golpe nela. Mas ali ela entendeu o que ela tinha que fazer, né? Ela tinha que começar a agir como eles queriam, e aí foi que ela conseguiu o espaço que ela precisava na equipe. Enfim, é uma história bem dramática, mas ao mesmo tempo acho que foi muito bem narrada. O roteiro é muito bem escrito, o estilo documentário dos anos 90 foi muito bem feito, as atuações estão muito boas, vai levar o Oscar de melhor atriz coadjuvante, provavelmente, pra mãe dela. Porque infelizmente a Margot Robbie tá incrível nesse filme, mas o Oscar da Frances McDormand não adianta. Se a Frances McDormand não ganhar, vai ser marmelada. Vai ser muito porque marmelada. Ela tá incrível em 13 Anos para o Crime. Mas a mãe dela fez um bom trabalho, eu acho. A Alison Janney tá sensacional. Ela é o grande destaque do filme, com certeza. Ela é o diabo em forma de mulher com periquito. Muito bom. Gostei do filme. Eu acho que... Eu entendi o que ele não foi indicado o melhor filme. Eu acho que a história, apesar de ser muito bem feita, pra mim não empolgou tanto quanto outros filmes. Mas eu entendo as indicações dele. Eu acho que foi muito bem indicado e as categorias que ele está indicado, ele está muito bem representado. E tem outra questão também que ele não foi, talvez ele não tenha sido indicado para o melhor filme, porque ele puxa muito a sardinha pro lado da Tonya Harding e os Estados Unidos ainda não estão convencidos de que ela não teve nada a ver com o que aconteceu com a Nancy Kerrigan, porque afinal de contas ela foi expulsa, né? Sim, ela foi banida. Ela foi banida do esporte para sempre, ela ainda é uma figura muito controversa lá, apesar disso ter acontecido há mais de 20 anos atrás. É mais ou menos o mesmo. Eu acho que os anos 90 foi o ano, a gente sempre fala isso quando a gente vê alguma série que tem a ver com os anos 90. Os anos 90 foi o ano em que a mídia foi muito forte e criou muitos casos, principalmente. Então, eu acho que esse é mais um exemplo, assim como o do O.J. Simpson, assim como o Gianni Versace, assim como todos os outros. Exatamente, com certeza. Recomendado. Super recomendado, assistam. Margot Robbie tá maravilhosa nesse filme. Pelo menos tira aquele gostinho ruim de Arlequina que ela deixou. What kind of friggin' person bashes in their friend's knee? Who would do that to a friend?